Ontem me perguntaram, diretor, eu sempre vejo você criticando os direitos humanos, criticando alguns órgãos de corregedoria, mas nunca vi você criticando a ouvidoria. Olha, eu já fiz várias críticas à ouvidoria, aos antigos ouvidores, inclusive ao atual, né, o Claudinho, né, Silva. É importante dizer, gente, que a ouvidoria, depois das polícias, é uma das profissões mais ingratas que nós temos. E eu falo ingratas porque, veja só, você, para ser um ouvidor das polícias, você não é só o cara que vai ouvir os criminosos, você vai ouvir as polícias também. Muitas vezes um policial tem que fazer uma denúncia e ele não pode fazer de maneira escrachada, tem que ser velada para que ele não seja punido. Então a ouvidoria, ela também ouve os policiais e encaminham para a corregedoria para fazer apurações de policiais que estão sendo perseguidos, enfim. Mas vamos lá. A gente está falando do ouvidor, da ouvidoria, que vai lá ouvir as famílias de criminosos, vai nas ocorrências de maior gravidade, quando existe aquele apelo popular. Então, vamos agora ter uma base do que a gente pensa ou do que eu posso falar da ouvidoria. Por exemplo, nessa Operação Verão, os familiares têm que cobrar de alguém. Muitas vezes a denúncia chega na ouvidoria. A função dele é ouvir. É uma profissão muito ingrata se vocês forem analisar, porque muitas vezes o ouvidor, muitas vezes não, todas as vezes ele tem que ser imparcial. Ele não pode ser do lado do policial e ele não pode ser do lado do criminoso, ele não pode ser do lado do familiar. Ele tem que estar ali buscando algumas situações, né, que levem ao conhecimento da população a realidade dos fatos. Então, veja só, eu tenho lá um exemplo, né? Um irmão que é policial. Pô, ele foi lá, arrebentou com a mulher dele. Pô, ela foi na ouvidoria e deu queixa. Foi na corregedoria e deu queixa. Qual que é a função do ouvidor? É apurar aquele fato. Pô, mas está indo contra o policial. Mas o que esse policial fez? Então a denúncia chegou para ele com base, né, respaldada de fotos, laudo do ML, boletim de ocorrências, testemunha. Então eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então, pô, como que eu fico do lado do policial que quebrou a mulher na pancada, né? Não dá. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho com fatos, né? E assim eu vejo que é muito ingrato, porque da mesma forma, indo lá para a Operação Verão, um monte de criminosos que trocou tiro com os policiais, que faleceram, muitas vezes a família vai lá defender o seu ente querido que não prestava, eles sabem que não prestava, mas era o cara que roubava para levar coisas para a família, era o bandido que teve seus familiares orientados por um advogado, pelo crime organizado. Então é muito complicado. O ouvidor é assim, como volto a dizer, é uma profissão muito ingrata, porque você tem que estar assim numa balança o tempo todo e muitas vezes você não está respaldado no caso dele, né? Eu falo porque eu conheço o ouvidor, eu vejo as dificuldades que ele tem, porque o apelo popular é muito forte, a mídia cobra com muita força, e como a função dele é ouvir, não tem como fugir disso. Olha só, eu vi uma situação, não vou falar como foi nem o caso que aconteceu, né? Mas vou falar da situação em si. Pô, o familiar foi lá reclamar, houve abuso dos policiais. Bom, a gente sabe que a gente vai querer a punição de quem tirou a vida numa troca de tiro do nosso ente querido. Então vai ser extremamente exagerado o depoimento, o conto da história, vai estar bem orientado por advogados que trabalham lado a lado com o crime, pelos criminosos, enfim. Por quê? A ideia é fazer um apelo forte para que os policiais não voltem mais lá, para que acabem com aquela operação. Então eu vejo que a pressão popular ela interfere de alguma forma no trabalho do ouvidor. Trabalho sério, trabalho que tem calcado em fatos, mas, como posso dizer, não é a minha profissão e são os ossos do ofício. Ele tem que ir para o lado dos fatos. O que eu posso dizer é isso.
volto a dizer, é uma profissão muito ingrata. Muitas vezes ele tem que ficar entre a cruz e a espada e, poxa, o que eu faço? Ele tem que encaminhar aquilo para os órgãos corregedores das informações que ele recebeu. Então, pô, o policial praticou um crime, ele tem que mandar para que seja apurado. Ele ouviu tudo aquilo, as pessoas, testemunhas, e vai mandar por os órgãos corregedores fazer a apuração. Assim como são para os bandidos, também dos policiais quando estão sofrendo abusos dos seus superiores. Por isso, entendo que é uma profissão muito ingrata. E quando há necessidade de fazer críticas, eu com certeza farei como já fiz e, inclusive, falei isso pessoalmente para ele. Estava discutindo agora há pouco com o diretor Elias Júnior. Ele falou: pô, eu fiz uma crítica a você. Eu falei: não tem problema, diretor. A gente é ser humano, a gente erra, a gente se equivoca e a gente está aí para receber as críticas mesmo. Porque ele vai viver apanhando, fazendo o trabalho que ele foi colocado ali para fazer. Então, não tenho muito o que falar da ouvidoria, né? Eu acho que é uma profissão muito ingrata quando existe situações complexas e que tem que ser ouvido, e muitas vezes, quando chega a informação, ela chega muito respaldada de advogados, no caso do crime, que estão lá para prejudicar os policiais, ou muitas vezes quando acontece excesso. Então, não tenho muito o que criticar, porque sentado no lugar dele ali, eu teria que fazer a mesma coisa que ele faz, eu, você ou qualquer uma outra pessoa, porque essa é a profissão, essa é a função.